Boa noite. Começa a Hora do Voto. Nosso convidado é Paulo Scaff, candidato do MDB ao governo de São Paulo. Paulo Scaff é empresário de extensa carreira no universo empresarial, onde já presidiu a ABIT, Associação Brasileira da Indústria Têxtil, e também foi presidente do SEBRAE. Atualmente é presidente licenciado do SESI, SENAI e da Fiesp, a Federação das Indústrias de São Paulo. E eu agradeço muito, Paulo Scaff, sua presença hoje no Hora do Voto. Obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. E também participa do programa de hoje o jornalista Rodolfo Gamberini, que é âncora do Jornal da Gazeta. Obrigada, Gamberini, prazer pela parceria. Bom, Paulo Scaff, vamos começar com uma apresentação. Paulo Scaff, como é que você descreve o empresário que se candidata pela terceira vez ao governo de São Paulo? Quem é Paulo Scaff? Bom, eu, na verdade, em 2010, como a maioria dos brasileiros, reclamavam dos políticos. E reclamava da falta de eficiência da máquina pública, da falta de seriedade, até que um dia decidi me filiar a um partido político e ser candidato a governador para tentar ajudar a transformar essa realidade. Eu estou há 13 anos presidindo o SESI, o SENAI e a Fiesp aqui em São Paulo, e como presidente do SEBRAE há 4 anos. Também tive uma vida empresarial durante todo o tempo, desde 18 anos de idade. Fui emancipado pelo meu pai para poder ter uma empresa e tal. E sempre trabalhei muito, não é? E queria tentar ajudar a mudar essa realidade da política. E assim eu me filiei a um partido político em 2010, fui candidato a governador, entrei, era desconhecido, tinha um traço na pesquisa e acabei com mais que 1 milhão de votos. Depois de 2014... Paulo Scaff, eu confesso que isso a gente conhece. Porém, eu queria ouvir de você a pessoa, sabe? As suas características pessoais, como é que você se descreve? Bom, na verdade, eu sempre trabalhei bastante. Me casei cedo, me casei com 23 anos, minha mulher tinha 18 anos. Nós tivemos 5 filhos, 5 meninos em 5 anos. Ou seja, eu com 28 anos já era pai de 5 filhos e ela com 23 anos era mãe de 5 filhos. Hoje 2 são casados, o Paulinho e o André, eu tenho 5 netos. E o Rafael, o Gabriel e o Antoine são solteiros, mas todos tocam a sua vida, enfim. Sempre trabalhei bastante, como eu disse. Pratica esporte? Pratico esporte. Esse ano, te confesso que estou com o meu tempo um pouco mais apertado, porque eu gosto de praticar esporte cedinho, né? Então, gosto muito de nadar, pedalar, fazer academia e tal. Esse ano estou um pouco prejudicado aí a prática de esporte. É calmo ou é estourado? Como assim? É uma pessoa calma, serena ou é estourado? Eu sou uma pessoa assim que tenho reações normais. Não sou uma pessoa fria, pelo contrário, sou bem sentimental. Eu gosto de gente, talvez até uma das razões que eu entrei na política, porque quem não gosta de gente não pode entrar na política, não é? Eu sou assim, eu diria, bem normal. Em momentos de emoção eu me emociono, momentos de alegria eu estou alegre, em momentos de preocupação eu me preocupo, enfim. Mas procuro sempre ter equilíbrio para enfrentar as dificuldades, as situações mais complicadas. Nesse perfil que você descreveu, eu vejo muitas qualidades. Eu não esperava que você elencasse defeitos, mas tem alguma coisa em Paulo Scaff que você se empenha em corrigir? Olha, eu acho que todos nós temos defeitos, né? E é muito importante você ouvir das pessoas, porque você pode se enxergar de uma forma e as pessoas te enxergarem de outra forma. Então eu me preocupo sempre muito em ouvir, principalmente as pessoas que eu gosto, as pessoas que eu respeito e que eu sinto que gostam de mim, eu costumo ouvir. Então, quando... Quem são essas pessoas? Meus filhos, por exemplo, eu tenho 5 filhos maravilhosos, a minha mulher, tenho amigos que eu posso contar, amigos que realmente são sinceros comigo, enfim. Seus filhos têm a mesma visão que o senhor tem?
em relação ao mundo, à política, aos costumes. Sabe que cada um é uma cabeça diferente do outro, né? Então, por exemplo, o Paulinho, ele não é uma pessoa assim que gostaria de estar na política diretamente, nem ele, nem o Rafael. Por timidez ou por precaução? Não é precaução nem timidez, gosta de outra coisa. Eles são empresários, gostam de trabalho, não agrada a atividade política. Eu já tenho um filho, que é o Gabriel, que ele gosta da política, mas ele está no trabalho, não está na política. Cada um tem o seu universo, cada um tem a sua cabeça, e eu respeito muito cada um deles como eles são. Não há uma coisa melhor do que cada um poder ser aquilo que é verdadeiramente. Encontrar felicidade com naturalidade dentro da sua vida e tal. E graças a Deus em casa é bem assim. Cada um tem suas atividades, seus negócios, todos, graças a Deus, muito sérios, trabalhadores, bem-sucedidos, enfim. Então, eu fico muito feliz com a minha família e com meus amigos também. Scaffi, a vida vai fazendo você construir. Mais de uma vez, achei interessante você falar dos amigos mais de uma vez. Inclusive dizer que ouve os amigos, quer dizer, mostra que você partilha as questões da vida, você ouve os amigos. Você é amigo de Michel Temer? Ouve Michel Temer? Se aconselha com ele? Você sabe que o Michel Temer hoje é o presidente da República, não é? Então, como presidente da República, ele é o seu presidente, ele é o seu presidente, ele é o meu presidente, ele é o presidente da República do Brasil. E para isso ele merece respeito, por isso ele merece respeito. Mas onde você quer chegar e que tentar, vamos dizer, vincular talvez algum tipo de dependência política minha com o Michel ou com qualquer outra pessoa, não é? Uma coisa é você se relacionar, uma coisa é você respeitar, outra coisa é você ter qualquer tipo de dependência. Eu entrei na política, como ia dizendo e você me interrompeu, em 2010 sem padrinhos políticos. E entrei com um traçozinho e saí com mais que 1 milhão de votos. Em 2014, mais uma vez, já pelo PMDB, tive quase 5 milhões de votos. Mais uma vez, não tinha padrinhos políticos. E dessa vez, eu sou candidato, pré-candidato, já candidato a governador, mais uma vez, com muita honra e muito prazer. E também não tenho pai, tio, irmão, pessoas que são padrinhos políticos meus. Eu tenho a minha história. Eu já imaginava. Só um minutinho. Por favor. Michel Temer tem a história dele, você tem a sua história, cada um tem a sua história. A minha história é minha, eu sou o pré-candidato, seria o candidato, e se for eleito, eu seria o governador de São Paulo, ninguém mais. Bom, eu peço desculpas se o interrompi, mas numa interlocução como essa, possivelmente vai acontecer de novo. Não tem problema então nenhum. Já me desculpo por antecipação. Eu também te interrompi, Mas, e eu não quero chegar a ponto algum, Scaffi. É uma oportunidade, num programa como esse, em ano eleitoral, quando um candidato se dispõe a vir, conversarmos, perguntarmos, exatamente para oferecer a quem nos assiste a oportunidade de conhecê-lo, por aspectos que possivelmente não tenham sido ainda exibidos, ventilados, etc. Bom, e quando perguntei de Michel Temer, é porque existe sim um vínculo, que é o vínculo político. Ele sempre foi presidente do PMDB durante muito tempo, que é o seu partido, é uma pessoa, é o presidente do Brasil, presidente, e tudo isso é certíssimo, como você falou, mas eu quando perguntei em relação ao candidato Paulo Scaffi, é porque Paulo Scaffi é candidato ao governo de São Paulo pelo MDB, que é o partido de Michel Temer. E ele é o líder importante desse partido, independente da presidência da República. Eu estou falando em termos políticos. E agora, complementando a pergunta, que é exatamente o que eu quero que se fale aqui, é nessa relação política, o quanto Michel Temer pode comprometer a sua candidatura, considerando o baixíssimo nível de aceitação dele que as pesquisas mostram. Se Michel Temer cola um rótulo no seu peito. Temer nem foi à convenção por ser aliado político. O Temer nem essa foi. É a minha pergunta. Se Temer é uma carga pesada à candidatura de Paulo Scaffi. Não, não é não. Eu vou repetir o que eu falei para você. Eu tenho a minha história, construí a minha história. Eu, ao longo dos últimos 13 anos, como presidente do SES e do SENAI de São Paulo, construí 120 escolas de primeiro mundo, construí dezenas de escolas do SENAI, investi em esporte, educação, investi nas pessoas. Inúmeras vezes enfrentei governos, inclusive o atual,
contra aumento de impostos, o sistema financeiro contra juros altos. Eu tenho a minha história, eu sou pré-candidato, seria o candidato a governador e, caso seja eleito, se for da vontade de Deus e da vontade do eleitor de São Paulo e me der uma oportunidade e for eleito governador, eu serei o governador e ninguém mais. É um momento que a gente vive que todos os partidos políticos têm imagens muito ruins. Então eu creio que o eleitor de São Paulo, ele vai saber, principalmente para um cargo tão importante como o de governador, um cargo majoritário, analisar a pessoa, porque em última análise eu sou o candidato e eu serei o governador se for eleito, ninguém mais. Então certamente não vai, o eleitor... Vai deixar o partido de lado no governo? O eleitor que for avaliar o partido, avaliar pelas imagens que estão os partidos hoje, certamente são aqueles que vão estar votando em branco, anulando o voto e tal. É o que eu acredito. O voto será na pessoa, é nisso que eu conto. E eu creio que nada vai me atrapalhar nesse sentido, não. O senhor vai governar sem partido? É o senhor vai escolher todo mundo, o partido não dará palpite? O senhor tem essa independência, o senhor acredita? Olha, veja, eu não estou dizendo que eu vá desconsiderar o partido político, mas eu estou dizendo que eu, por exemplo, escolhi a minha vice-candidata a governador, que é uma tenente-coronel policial, mulher, se fala muito em diversidade. Na verdade, diversidade está na nossa chapa, a primeira vez na história de São Paulo. Negra e mulher. Não, ela não. Ah, não. É a primeira vez na história de São Paulo que uma policial mulher é candidata a vice-governadora. Escolhi uma mulher negra, psicóloga, que fez um trabalho fantástico, que é a primeira vez que é candidata uma mulher negra ao Senado Federal. E temos o Marcelo Barbieri, que é um ex-prefeito de Araraquara, como outro candidato ao Senado. Então veja, o partido, da mesma forma que eu, houve um entendimento de começarmos de forma diferente. Assim como, diferente dos meus adversários, nós não fomos atrás de coligações e de troca-troca, favores, cargos. Na realidade, nós vamos estar livres, sim, para montarmos o melhor governo que São Paulo já teve, com pessoas certas, no lugar certo, pessoas honestas e competentes. Qual vai ser a sua prioridade nesse governo? E não como os adversários, com essas trocas e coligações, quando iniciar o governo, o cara é governador, mas ele não vai governar nada, porque o partido A que coligou vai indicar o secretário da Saúde, o B a segurança, o C a educação. Diferente, nós vamos poder realmente escolher as pessoas mais corretas e preparadas para todas as áreas, para realizar o melhor trabalho que São Paulo já viu, um governo eficiente. Quanto à questão das prioridades, São Paulo acumulou uma série de problemas. Eu, por exemplo, tenho uma história na educação real, não de discurso. Nós fizemos uma grande revolução na educação do SESI, do Senai de São Paulo. E eu pretendo fazer o mesmo na escola pública do Estado. Lamentavelmente, os alunos vão para a escola no Estado de São Paulo e não aprendem. Professores não são respeitados. Aliás, há poucos dias saiu num jornal de grande circulação em São Paulo que aumentou muito a agressão em professores. Imagine só uma escola que o professor é agredido. Então nós vamos ter que fazer uma reestruturação na educação do Estado de São Paulo e eu pretendo fazer. É um tempo, você não faz isso em 6 meses, você não faz em 1 ano. Você faz um planejamento de 9 anos, assim como eu fiz no SESI, e você traça aquele planejamento e faz a coisa andar. Você já está pensando no segundo mandato? Durante o primeiro mandato de 4 anos você cumpre o seu papel e depois, qualquer que seja o próximo governador, aquilo já está programado, é irreversível. Não é? E o mesmo em relação à educação, assim como acontece na falta de qualidade da educação, nós temos falta de qualidade na segurança pública, na saúde, temos problemas na infraestrutura do Estado. Então eu creio que é muito difícil você ter uma única prioridade. Uma delas é educação, a outra é segurança, a outra é saúde, a outra é mobilidade urbana, infraestrutura e tal. Terá que se trabalhar paralelamente. Tem problemas, Gamberini, que você resolve em 1 minuto. Tem outros que você precisa de um programa de 5 anos, 3 anos, 8 anos. O importante é você traçar e perseguir com vontade política e coragem. Se isso tivesse sido feito, por exemplo, há 10 anos, hoje São Paulo seria outro estado
e influenciaria todo o país. Teríamos uma nova realidade em educação, saúde, segurança, enfim, mais respeito às pessoas. Bom, eu tenho certeza que nós vamos nos deter, né, nessas prioridades que foram especificadas agora, até porque elas compõem os anseios da população que as pesquisas estão mostrando. Mas, para não passar batido sobre a sua vice, que achei muito interessante a sua escolha, é Carla Daniele Basson. Né? Uma tenente-coronel da Polícia Militar. Você deixou claro aí que o seu empenho também na busca de ter uma diversidade no conjunto dos candidatos que o acompanham nessa eleição. Mas sobre os critérios para a escolha da vice, porque o Brasil acordou para a importância do vice, né? Nós temos tido experiências importantes com a figura do vice. A tenente-coronel Carla Daniele, ela está pronta para comandar o estado mais importante do Brasil numa eventualidade de Paulo Scaff se eleito. Não estou trabalhando com fatos, com possibilidades e com uma preocupação legítima. Quem é a vice? Quem de repente pode sentar naquela cadeira? Mesmo que você fique gripado apenas. Então, a indagação é sobre, não qualificação de pessoa, mas qualificação em termos de experiência, de eficiência para a gestão pública complexa, como deve ser a do governo do Estado de São Paulo. A qualificação de pessoa é muito importante, no momento que há tantas pessoas desqualificadas na política. Então, o critério de escolha minha, em primeiro lugar, foi uma pessoa que mereça respeito, por ser honesta, correta, que tenha um currículo. Ela foi ex-aluna do SESI Jundiaí, então há pessoas que a conhecem dos bancos escolares. Ela mostrou durante a sua vida qualidades pessoais, seriedade, honestidade, equilíbrio, uma pessoa inteligente, preparada e que fez um currículo, quebrando todos os paradigmas e preconceitos e chegou ao posto de tenente-coronel da polícia sendo uma mulher, comandando pelo batalhão de 800 homens e tendo uma carreira impecável. Uma pessoa que tem um curso de direito, uma pessoa que fez trabalhos na área social, uma pessoa preparada sim, preparada para ter bom senso, para comandar, para liderar. Esse é o trabalho dela. E, acima de tudo, uma pessoa que durante a vida inteira não pensou em si, pensou no serviço, servir as pessoas. Isso é que falta na política do Brasil. Então, eu não tenho a menor dúvida. Quanto à experiência nas diversas áreas, ninguém entra num governo sendo especialista na parte de saúde, de segurança, de infraestrutura, de economia. Não existe o especialista geral, existe aquele que tem o bom senso, a inteligência, a boa vontade, a seriedade, e essas foram as características que eu fiz para buscá-la. Da mesma forma, em relação a Cidinha, que é a nossa candidata ao Senado, uma mulher simples, uma mulher que teve os pais analfabetos, estudou por conta própria, tem vários cursos superiores e dedicou a vida às pessoas. Isto é que falta. Faltam governantes que entrem para dedicar a sua vida ao Estado, às pessoas. É isso que eu pretendo fazer e a minha equipe, aqueles que estão na minha volta, o que eu espero e quero é isso. Para isso que ela tenha características assim adequadas, sem dúvida nenhuma. Candidato, nas prioridades que o senhor elencou, o senhor não falou em saneamento básico. O senhor tem ideia de quantas obras paradas de saneamento básico o Geraldo Alckmin deixou? Olha, existem obras paradas... E o que o senhor vai fazer? A gente não consegue andar na Marginal do Tietê por causa do cheiro. Na Marginal do Pinheiros é a mesma coisa. Os rios de São Paulo são vergonhosos. Na realidade, o saneamento básico tem muita coisa que precisa ser tomada providência. É exemplo de muitas outras obras que estão paradas. Você pega os monotrilhos... Quantas são as que estão paradas? Os monotrilhos de São Paulo. Mas o problema do saneamento básico, em números redondos, você tem fornecimento de água quase a 100% da população, 96% da população. Você tem acima de 80% de captação de esgoto e apenas 60% de tratamento de esgoto. Quem polui o Rio Tietê é a Sabesp, e são empresas municipais de água, que na realidade tem pressa de fazer a instalação, porque quando você tem em casa ligado à água, liga o esgoto, dobra a conta.
Então, para dobrar a conta tem pressa, mas a obrigação de pegar esse esgoto captado e tratá-lo antes de jogar no rio, aí não tem pressa. Eu, como governador, vou sim perseguir esse trabalho, porque quando eu ouço falar da despoluição do rio Tietê, precisa também parar de poluir, porque senão não há dinheiro que chegue e tanto dinheiro que já se jogou fora. Limpa o rio e simultaneamente está se sujando o rio. É como uma dona de casa passando o aspirador na sala e alguém atrás com um saco de cimento jogando no chão, simultaneamente. Então o que nós precisamos, e vou fazer como governador, é exigir que todo esgoto captado seja tratado e que não se jogue no rio esgoto sem estar contra devido tratamento. Com isso, você elimina a causa e aí depois vai cuidar do efeito, que é limpar o rio, né? Scaff, de uns anos para cá, parece que ficou frequente candidato, quando eleito, se referir ao que está assumindo e elencar o que considera uma herança maldita. Pelas informações que você já dispõe sobre o governo de São Paulo, Geraldo Alckmin deixa um legado de herança maldita? Olha, Maria Lídia, você sabe que eu entrei na política para servir, para fazer coisas boas, não é para julgar pessoas e muito menos julgar pessoas que estiveram no governo e tal. Governo, eu estou falando o legado. Uma coisa é fato, e eu pergunto a você, ao Gamberini e a quem está nos assistindo, a segurança pública no estado de São Paulo é boa? Você se sente seguro? Outra coisa é fato, quem precisa um atendimento médico tem adequadamente? Quando precisa um exame, tem com rapidez? Quando repete, volta ao mesmo hospital que esteve, tem um prontuário eletrônico, tem a sua história? E a questão da escola pública? É só visitar a escola, pergunte para os professores, para os pais, como é a escola pública? Os monotrilhos ou metrôs de São Paulo têm a velocidade que demanda o estado, a cidade, a região metropolitana nossa? A mobilidade urbana é boa? A nossa hidrovia vai bem? As nossas ferrovias, como é que são? Então, na verdade, eu não estou preocupado em analisar ninguém, mas os 24 anos do PSDB, eu acho que o PSDB deu no que tinha que dar já. Você está induzindo a entendermos que a herança é maldita? Não, eu acho que o termo herança maldita é muito ruim. Tudo que tem de bom, você deve aproveitar. Todo bom projeto, por exemplo, no caso do metrô, nós temos uma velocidade mínima, não é? A construção de metrô é muito lerda. O metrô, a primeira linha, que foi a azul, foi inaugurada em 74. Se foi inaugurada em 74, começou antes de 70. E são quase 50 anos. E nós temos 82 quilômetros de metrô. São 1.900 metros por ano. Um pouco, não chega a 2 quilômetros, em média geral. Não. 50 anos, não, é menos. Porque se você puser 50 anos a 1 quilômetro... Não, é a velocidade da construção hoje. Hoje. A média geral é 1.500 metros, 1,5 km por ano. É muito pouco, tá certo? Agora, existem projetos e estudos que são bons e devem ser aproveitados. O que nós precisamos? Pegar o que tiver em obra, acelerar as obras e pegar bons projetos e acelerar. E onde não tem projeto, fazer bons projetos. São Paulo merece mais rodovias, ferrovias, metrô, tem que ter a hidrovia nossa, Tietê-Paraná, tem que acabar com os gargalos dela, enfim. Isso tudo vai gerar emprego, nós temos déficit habitacional, construir casa gera emprego, você trazer também tecnologia, nós estamos vivendo a 4ª revolução industrial no mundo, nós estamos na era de inteligência artificial, nós temos que estimular também o nascer de startups, de novas empresas, para dar novas oportunidades de empregos, de trabalho, de empreendedorismo, de sucesso. Exemplo, o WhatsApp, que todos nós usamos muito. Foi uma empresa que começou em 2009, em 2014 foi vendida a 19 bilhões de dólares. Por que essa empresa não é brasileira? Quantas dessas São Paulo tem que ter? É isso que eu quero fazer para São Paulo. Eu quero trazer emprego, trabalho, desenvolvimento, tecnologia e quero que São Paulo, é exemplo do SESI e do Senai, que hoje são exemplos internacionais. Hoje nós ganhamos competições de alemães, de coreanos, de japoneses, de chineses. As nossas escolas são comparáveis às melhores do mundo. O estado de São Paulo tem que ser assim. O estado de São Paulo tem que ser comparável aos melhores do mundo. Seja a nossa educação, a educação nas escolas públicas do estado, as nossas ETECs e FATECs são boas.
instituições boas, com gente boa, mas precisa modernizar. Ela precisa entrar na era da 4ª Revolução Industrial. Falta equipamentos, falta modernidade. A universidade tem um papel muito importante nesse desenvolvimento do Estado. Não só do Estado, como de todo o país. O senhor acha que a USP trabalha contento? O senhor acha que existe uma discussão sobre se a universidade pública deve ser paga ou não? Qual é a sua posição? Essa discussão, ela não existe, na verdade, porque ela está na Constituição Federal, que o ensino é gratuito. Até alguns adversários meus, eles inventam essa história, sabe? Fala, no SESI tem um pagamento, o SESI paga quem pode, quem não pode tem isenção. Agora, não é justo alguém que teve sucesso e graças a Deus na vida, não pagar nada e muitas vezes poder pagar muito mais. O que paga no SESI para filho de industriário, que pode pagar é muito pouco. Não é? Então, na realidade, aí inventam isso. O SCAF vai querer cobrar a USP. Isso é uma besteira. Quem fala isso ou não entende de nada, ou ele está faltando com a verdade, porque o ensino gratuito público está na Constituição Federal, a não ser que se mude a Constituição Federal. Ninguém está falando em mudar a Constituição Federal, então não há o que discutir. Não é tão simples, né? Não é tão simples. Agora, a USP, as universidades de São Paulo custam 12 bilhões de reais por ano, 12 bilhões, B de Brasil, não é? E tem aproximadamente 200 mil alunos. E a Escola de Ensino Fundamental e Ensino Médio são 3 milhões e 800 mil alunos e no orçamento do Estado custam em torno de 23 bilhões de reais. Então, sem dúvida, é um custo alto. E universidade é para custar mais caro mesmo. Agora, na realidade, o que deixa a gente preocupado, e eu como governador estarei preocupado e procurarei, apesar da autonomia das universidades, procurarei ajudar a encontrar soluções, é que todas elas estão com muita dificuldade financeira. Então, apesar de ter um orçamento de 12 bilhões de reais, todas elas, falar que estão quebradas é muito, mas estão deficitárias, né? Inclusive, se não tivessem sido tomadas algumas providências na USP, poderia hoje a folha de pagamento ser maior do que a arrecadação, né? Então, tem que se tomar um cuidado aí, tem que se ver qual vai ser a solução a médio e longo prazo das universidades de São Paulo, que são necessárias. É um patrimônio, uma USP é um patrimônio de São Paulo e do Brasil. Eu, como governador, não vou deixar, em hipótese nenhuma, que a gente tenha um problema que possa condenar o futuro das nossas universidades. Bom, ainda sobre educação, a sua referência é muito bem sucedida, SESI, o Senai, e os recursos também muito diferentes dos recursos que foram arrolados aqui e outros detalhes que você detém, já sabe com o que vai dispor para implementar as mudanças na educação da escola pública de São Paulo, ensino médio, ensino fundamental. Essa referência SESI, Senai, é a expectativa que você quer gerar a quem nos vê agora? Caso você seja eleito governador de São Paulo, você vai conseguir chegar próximo ou nesse nível que conseguiu imprimir nas escolas SESI e Senai? Maria Elisa, vai ter recursos? Maria Elisa, você sabe que eu, quando assumi a presidência do SESI, eu tinha um sonho. O sonho era dar a mesma oportunidade aos alunos do SESI que os meus 5 filhos tiveram, de estudar numa boa escola, em tempo integral, com boa alimentação, com esporte, com cultura e tal. E eu realizei meu sonho. Quer dizer, hoje está feito. Quando eu lá atrás falei, quando iniciei há 10 anos, falei, vamos substituir todas as escolas do SESI, exceto os CATs, que são escolas pequenas, por grandes escolas, modernas escolas, com área esportiva, com alimentação, com cultura. Vamos fazer laboratórios ligados internacionalmente, vamos fazer uma faculdade de professores, vamos investir no esporte de rendimento, vamos investir na cultura. Falaram, pô, esse SCAF aí, ele vai comprometer a saúde financeira do SESI e tal. No entanto, foi tudo feito. A saúde financeira do SESI é excelente e eu realizei meu sonho. Dei a mesma oportunidade que meus filhos tiveram a todos os alunos do SESI e agora eu tenho um novo sonho, de dar a mesma oportunidade que os alunos do SESI têm a todos os jovens de São Paulo. Eu vou sim, como governador, transformar, inspirado sim no modelo do SESI, transformar as escolas do Estado em escolas de qualidade, que crianças frequentem e aprendam, que haja disciplina e que o professor seja respeitado, valorizado, enfim, como deve ser. O que a gente não pode aceitar
temos 3.800.000 crianças indo para a escola e não aprendendo. E professor sendo agredido. Isso é o fim da picada, isso é inaceitável. Bom, eu peço licença, Scaff, Gamberini, nós vamos fazer agora um pequeno intervalo. Lógico. Voltaremos daqui a pouquinho, mas eu sempre deixo uma questão para a nossa volta, e vai ser segurança pública. E na questão da segurança pública eu quero começar com isso que é um assunto recorrente, que é a revisão do Estatuto do Desarmamento e se Paulo Scaff acredita que a arma garante a segurança pessoal e patrimonial do cidadão. Se Paulo Scaff aconselha que o cidadão compre uma arma para se defender. Daqui a pouquinho estaremos de volta. E voltamos com Hora do Voto, que hoje recebe o candidato do MDB ao governo de São Paulo, Paulo Scaff. E, como eu havia dito há pouco, e a pergunta que eu coloquei, eu repito, é se Paulo Scaff acredita que a arma garante a segurança pessoal e patrimonial do cidadão, se você aconselha as pessoas a terem uma arma para garantir a segurança. O que eu aconselho às pessoas é votarem certo esse ano e me darem uma oportunidade, porque se eu for governador, nós vamos ter segurança no estado de São Paulo. As pessoas não precisarão andar armadas. A legislação hoje, ela permite o porte de arma em casa. Eu não acho errado, se alguém perguntar, é errado ter uma arma em casa? Desde que a pessoa saiba utilizar a arma, tenha os devidos cuidados para evitar acidentes, para evitar inúmeros exemplos que nós temos aí tristes, e tenha para se defender dentro da sua própria casa, hoje a legislação permite isso e não vejo nada de errado nisso. Mas, sinceramente, o povo, as pessoas circulando armadas e tudo, eu não vejo, isso não combina com o Brasil, não combina com a nossa sociedade. Mas aí seria o quê? A confiança no discernimento de cada um que tem a sua arma em casa, como o Paulo Scaff diz, que se vê como coisa natural. Como é que seria o controle desse uso da arma generalizado dessa forma? Não é generalizado. Se cada um tiver a sua arma em casa, como garantir que essa arma não vai ser instrumento de mais violência? Não é generalizado, porque há uma lei hoje a ser seguida. Hoje você pode comprar uma arma, você tem pré-requisitos, você tem que fazer curso, você tem que ter um preparo. A lei hoje permite. Eu estou dizendo que a lei como está hoje, de você poder comprar uma arma e portá-la na sua casa para defender, se defender ou defender a sua família numa situação de emergência dentro da sua casa, hoje é permitido e eu não sou contra isso. Agora, porte de arma para que as pessoas circulem armados, eu tenho uma solução melhor. Votem certo nessa eleição, no sentido de ter um governador, porque a responsabilidade da segurança pública de um estado é do governador. Tem um governador que dê segurança. Na realidade, é um absurdo nós termos quase 120 mil homens nas nossas polícias, temos 32 aeronaves, terem viaturas, equipamentos, enfim, e as pessoas não se sentirem seguras. A Polícia Civil tem o objetivo, a missão de investigar, há muito pouca investigação. O entrosamento entre as nossas polícias é nenhum. Então, o que é necessário é realmente haver uma mudança para que realmente haja segurança às pessoas. E é isso que eu pretendo fazer como governador. Nessa área da segurança, que a Maria Lídia começou, o senhor escolheu uma vice-governadora, coronel da PM. A PM deve estar morrendo de felicidade e a Polícia Civil, que hoje é sua rival, deve estar atemorizada. O senhor acabou de dizer que a Polícia Civil investiga pouco. Isso sinaliza alguma coisa do seu governo? Não, primeiro a tenente-coronel Carla, o irmão dela é da Polícia Civil. Então a família é da Segurança Pública, não da Polícia Militar. Já houve a unificação das duas polícias? No caso da casa dela, já. E no caso da Segurança Pública, quando eu faço referência à Polícia Civil, é que a Polícia Civil merece uma atenção e um carinho muito especial, porque ela está desequipada. Há poucos dias tivemos assalto em 2 delegacias. O que te parece isso? 2 delegacias de polícia serem assaltadas. Então nós temos delegacias abandonadas, temos falta de gente, falta quadros na Polícia Civil, falta equipamentos, falta tecnologia, falta separar a política de polícia, porque a Polícia Civil tem que estar
direcionada à investigação e à segurança pública. Não tem que estar dando satisfações à classe política. Isso que eu me refiro, tem questões que não podem estar misturadas com a política. A polícia é um caso desse. As polícias têm que ter integração, entrosamento. O serviço de inteligência, de informação, tem que ter eficiência para que se planeje. Tem que ter dois, um da Polícia Civil e um da Polícia Militar, por exemplo? Como? Tem que ter dois serviços de inteligência, um da Polícia Civil e outro da Polícia Militar? Não, tem que ter integração entre as polícias. Como a missão da Polícia Civil é investigar e da Polícia Militar é uma polícia ostensiva. Na realidade, você precisa ter a integração de forma a, em conjunto, terem inteligência e informação, traçarem planos em conjunto, estratégia conjunta e investiga com qualidade de investigação, age. Tem que ter equipamentos. Hoje no mundo há recursos tecnológicos fantásticos de combate ao crime. Nós precisamos trazer tudo isso para São Paulo. E também tem que haver uma mudança na legislação. Quem for condenado a 6 anos não tem essa história de cumprir 20% e ir embora. Tem que cumprir os 6 anos. Aí é uma mudança de lei federal. Mas um governador de São Paulo, e eu assim vejo, e procurarei ser, se tiver oportunidade de ser governador, ele tem que ser uma liderança política, se precisar liderar ou defender uma aprovação de uma lei no Congresso Nacional, que ele tenha a força suficiente para aprovar essa lei. Eu me lembro muito bem, em 2007, sem ser governador de São Paulo, fiz uma campanha nacional contra o imposto do cheque. Foi a única derrota grande que o presidente Lula teve no Congresso Nacional. Não foi recriada a chamada CPMF. E não era governador de São Paulo. E fiz uma campanha forte no Senado Federal. Então, como governador, tem que mudar a lei, tem que reequipar as polícias, tem que entrosá-las, tem que ter um plano realmente de combate à insegurança. Tem que se enfrentar o crime organizado. Em São Paulo há crime organizado, há tráfico de drogas, de armas, há pancadões, há crack. A cada hora tem 43 roubos e assaltos, cada hora uma pessoa pelo menos baleada ou esfaqueada em São Paulo, uma mulher violentada. Isso não é segurança pública, não adianta vir um governo com tabela de homicídio, que caiu homicídio, subiu homicídio. A segurança não existe para ninguém, nem na capital, nem no interior, nem cidade pequena, nem cidade grande. Esses dias, Marielle, eu estive numa cidade de 5 mil habitantes. Lá tem crack, estouro de caixas eletrônicas, uma cidade de 5 mil habitantes. Aqui no Vale do Paraíba, no Vale Histórico, quase fronteira do Rio. Então é um problema que precisa ser resolvido. E eu tendo oportunidade, eu tenho certeza que vou poder mudar muito essa realidade triste que é da segurança pública de São Paulo. Trazendo para a campanha, Scaff, eu observo que você não toca no nome de seus adversários. É como se estivesse aí sozinho, né? numa trilha fácil, num caminho sem pedras no caminho. Mas, e é diferente do que aconteceu já aqui no Hora do Voto. Adversários falando, né, uns dos outros. Eu quero saber se você em campanha vai usar do mesmo mote que Márcio França, por exemplo, Luiz Marinho, em relação a João Dória, que está empatado com você, vocês estão empatados, segundo o resultado de última pesquisa, e usar aquele mote de que ele não tem palavra, que ele não ficou na prefeitura, não cumpriu a palavra, e que isso o desqualifica ser governador de São Paulo. Ou você não quer tocar nesse assunto porque isso é contraproducente? Maria Lídia sabe que, bom, primeiro na última pesquisa Ibope, eu estou um pouquinho na frente no primeiro turno. Mas é empate, Mas né? É empate técnico, mas no segundo turno não é empate não, eu estou na frente dele mesmo, no segundo turno. Como é uma eleição de 2 turnos, o que vale é o final da prorrogação. No jogo, acabou empatado, a prorrogação é que define quem marcar mais gol leva. Em relação aos adversários... Não, eu falo ao Dória, em especial, que está empatado. Em relação ao Dória, quem tem que julgá-lo é o eleitor de São Paulo, no dia 7 de outubro. Se o eleitor entender que o Dória não acertou em renunciar à prefeitura, em ser novamente candidato, se ele cometeu falhas e o eleitor julgar que foram falhas e que não mereça uma nova oportunidade, nós vamos descobrir no dia 7 de outubro. Eu, sinceramente, não me sinto confortável em ficar julgando meus adversários. O senhor, numa resposta, saindo um pouco dessa questão... Última questão, Gamberini, para nós encerrarmos. Última questão, rápida. O senhor disse que a saúde financeira do SES é excelente, como um mérito seu de administrador. A sua saúde financeira também parece excelente.
Em 2010 para 2014, o seu patrimônio cresceu 60%. Eu não tenho dados dos últimos 4 anos. Como é que foi isso? Bom, nós vamos voltar a 2010. O Gamberini, eu tenho minhas atividades empresariais, tenho minhas empresas, todas elas trabalham legalmente, formalmente, apresentam todas as declarações ao imposto de renda e estão passíveis de qualquer fiscalização, e tudo aquilo que eu tenho é com origem legal, correta. Mas como o senhor conseguiu ganhar 15% ao ano? E fruto de trabalho. E eu espero que se possa mesmo. Você não tem que perder dinheiro. Quem perde dinheiro está fazendo alguma coisa errada. O lucro não é um pecado. É um pecado você não ter lucro, não é? Quando você tem um resultado correto, honesto, feito de forma legal, é muito bom, isso mostra competência. Eu até te agradeço, porque você está reconhecendo que houve um bom desempenho nos meus negócios, nas minhas empresas durante esse período. Eu te agradeço. Muito obrigado. Paulo Scaff, nosso tempo terminou, eu agradeço muito o seu empenho em responder às nossas questões e falar dos seus projetos e propósitos. Eu que agradeço. Muito a obrigada. Você, agradeço a Maria Lídia, agradeço a Gamberini e agradeço a todos que nos acompanharam também durante a nossa conversa aqui. Desejo sucesso a todo mundo. Encerramos aqui a Hora do Voto de hoje. Como você viu, recebeu Paulo Scaff e eu agradeço também a você que nos acompanhou e Gamberini por essa parceria. Obrigado. Outra vez, muito obrigada e estaremos de volta no próximo domingo às 11 da noite, logo após o Mesa Redonda. Muito obrigada, até lá. Boa noite.